Meu amigo pastor Tiago Coelho, tudo bem? Bom dia, pastor. Tudo bem? Eu já estava aqui nos bastidores, aprendendo com o senhor, aprendendo com a sua produção, que é sempre muito legal. Para mim, uma honra estar aqui com o senhor. Que legal, obrigado por aceitar o nosso convite. Antes de nós começarmos o nosso bate-papo, Tiago, deixa eu ler aqui ó, um texto do Bispo Nelson Luiz Campos Leite que eu achei muito pertinente quando a gente vai estar trabalhando esse assunto sobre os desafios de ser filho de pastor. Um dos grupos que mais sofre com o julgamento da comunidade é a família pastoral. O bispo Nelson Luiz Campos Leite afirma no livro Pastoreando Pastores, Vocação, Família e Ministério, que há uma urgente necessidade de dar mais atenção e cuidado ao pastor, pastora e seus familiares. A família pastoral é composta por apenas a família pastoral é composta por pessoas com limites e imperfeições como qualquer outra e está sujeita aos mais diversos conflitos. Infelizmente, os relacionamentos conturbados entre família pastoral e comunidade de fé são comuns. A existência desses conflitos é um desafio tanto para o pastor, a pastora, quanto para a igreja. Filho de pastor. Deus me livre. Só causa problemas. Essa e outras expressões são mais comuns do que se imagina nas igrejas, por vários motivos, tais como a falta de diálogo entre a igreja e a família pastoral, intolerância, falta de diálogo entre o pastor, a pastora, os seus filhos e filhas, assim como a falta de diálogo entre pastor, a igreja e entre outros. Tiago, você é filho de pastor, não é? Você é filho de pastor, tem uma família pastoral. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua família, que é uma família de pastor. Sim, em primeiro lugar, eu quero falar que quando eu nasci, né, eu vi o senhor falando aí de churrasco, né, eu lembrei também do chimarrão, né, porque eu nasci lá em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai. Meus pais já eram pastores lá. Meu pai casou com a minha mãe, ela tinha 17 anos, né, e Tá? eu nasci, minha mãe tinha 19 anos. Então, quando eu nasci lá em Santana do Livramento, eu sou gaúcho, muita gente não sabe disso, meus pais já eram pastores, já lideravam uma igreja. Então, eu costumo dizer que eu não sei, não aprendi nada fora de um lar de um pastor, né? Quando eu nasci, meus pais já eram pastores, e é interessante que eu sei que muitos filhos de pastores e muitos pastores também vão assistir ou estão assistindo já ao vivo, mas eu já começo dizendo, pastor, que um dos segredos da nossa família, o Lucas, meu irmão mais novo, ele é pastor lá na Inglaterra, né? O Felipe também é pastor e trabalha com coisas ligadas à igreja. Eu sou o mais velho, sou pastor, minha irmã caçula é ativa 100% na igreja, ministério de louvor. Eu acho que uma das primeiras coisas que eu aprendi com os meus pais é que eles nunca levaram um problema da igreja para casa, né? Então nunca aconteceu lá em casa, tipo, eu ser pastor, Deus me livre, né? Então a gente, quando eu sento para jantar ou almoçar, até hoje, na casa dos meus pais, eu moro no Rio, eles moram em São Paulo. Se surgir qualquer tipo de igreja, de assunto, seja alguém que errou, alguém que acertou, até alguém que acertou, meu pai corta o assunto. Parou, aqui a gente é família, né? E é interessante isso. E aí eu consigo rir um pouco dele, porque ele é fluminense, e eu sou São Paulo, né? Aí eu brinco que o meu tricolor é campeão mundial, o dele não é. Então são papos de família, né? Obviamente que é impossível uma família de tanto pastor a gente não falar alguma coisa sobre igreja, sobre projetos, sonhos, mas meu pai nunca admitiu numa mesa de família nossa falar mal de um pastor, ou mal de uma igreja, ou muito menos mal ou de alguma coisa ou de alguma injustiça que a igreja fez para ele. E olha que o senhor sabe que ao longo da vida a gente, como pastor, sofre muitas injustiças, né? Eu mesmo, quando eu estava entubado, em coma,
né, por conta do câncer. Teve reuniões nos bastidores, tipo, já que ele vai morrer, vamos votar quem vai ser o pastor da igreja. Deus me permitiu pastorear 13 anos uma igreja, e eu não imaginava que as minhas dores de pastor iria me preparar, né, para fazer o que eu faço hoje. Mas, em primeiro lugar, primeira coisa, é uma honra ser filho de pastor. Não é fácil ser filho do pastor Josué Gonçalves ou do pastor Silmar Coelho, mas é uma honra, é um privilégio muito grande. Agora, veja só, eu também sou filho de pastor e na minha adolescência eu dei trabalho pro meu pai, hein? Eu lembro uma vez que meu pai falou duro comigo. Olha, cara, meu pai falou assim, ó, você está sendo vergonha pro meu ministério. Rapaz, aquilo me marcou, hein? E eu sei que todo filho de pastor teve suas fases, não é? Fala um Uhum. pouquinho para mim, como é que foi a sua infância, adolescência e juventude? Então, como eu falei, eu nasci, eles já eram pastores. Eu lembro que com 9 anos de idade, eu pedi ao meu pai que eu queria me batizar nas águas, né? Eu quero me batizar com 9 anos de idade. Tinha uma regra, né, na igreja, na nossa denominação, que só podia batizar crianças com 13 anos. E aí eu nunca fui assim, rebelde, eu sempre fui um filho mais tranquilo, mais quieto, menos bagunceiro, nunca quebrei o braço, tomei ponto, nada disso, né? Ah, Mas eu lembro que eu falei, pai, essa regra pode ser quebrada, não? E ele assim, ué, como assim? Eu aprendi, pastor, que os filhos, eles podem fazer perguntas que desafiam o pai a respeito da fé, das coisas de Deus. uhum, uhum. Nunca em relação a uma decisão ou caráter. Por exemplo, Abraão e Isaac, né? Isaac fala, pai, cadê a lenha? Cadê o cordeiro, aliás? Está aqui a lenha, o fogo. Então eu lembro que nessa situação eu coloquei meu pai na parede, assim, meio que sem saber até, né? E a Uhum. resposta dele foi muito legal. Ele falou, olha, se você for batizado com o Espírito Santo, quem sou eu para não te batizar, né? E eu lembro disso e eu fui, comecei a ir para tudo quanto é vigília, monte, oração. E eu fui batizado com o Espírito Santo com 9 anos. E meu pai teve a coragem de enfrentar, né, tudo que as regras de denominação e tal, e me batizou com 9 anos de idade. Mas a igreja entendeu, a denominação entendeu. Então começou aí já desde sempre, né? Mas eu gosto de dizer que o maior desafio como filho de pastor, filho do pastor Silmar Coelho, era entender o meu PPP, que eu gosto de sempre falar isso: pai, pastor e patrão, né? Porque, porque como pai, às vezes eu achava que ele ia me dar uma palavra de pai, ele vinha com a palavra de patrão, né? Às vezes eu achava que ele ia me detonar, né, por um erro, alguma coisa, e ele vinha com o coração, com a palavra de pastor. Então, isso foi muito legal, e até hoje a gente tem uma relação muito madura, muito adulta, né? Como o senhor falou, existem fases que a gente vai passando. Eu aprendi que existem adultos de 18 anos e crianças de 43 anos. Eu tenho 43. Então, eu sempre falo para os filhos de pastores, olha, quer que seu pai pare de se meter na sua vida, né? Pague suas contas. É o primeiro passo que eu aprendi. Então, quanto mais eu pago minhas contas, quanto mais Deus me usa, quanto mais eu honro a Ele com o meu ministério, ele entende, não, realmente o Tiago cresceu. Então, existe uma relação de pai e filho até hoje. Mesmo eu com 43 anos, tem coisa que se ele falar não faça, eu não vou fazer. Né? Tem coisas que ele fala não faça, eu vou repensar e vou fazer. Só que como é como eu falei, uma relação adulta, né? Também tem isso, né? Tipo, ok, tudo bem, eu respeito, você é um homem, mas ele não me socorre, não. Né? Uhum. Se eu tomei a decisão e ele não vê como rebeldia ou desobediência, mas ele não paga, né, pelos meus erros que eu tomei decisões adultas, né? Então é interessante isso. Agora, eu percebo, tá, que existe é, muitos filhos de pastores que não só estão fora da igreja,
mas como também carrega dentro de si uma revolta, não é? Uma frustração, uma decepção. Na sua opinião, aonde é que a igreja tem errado muitas vezes em relação aos filhos dos pastores? Pastor, eu acho que desde sempre, e é interessante como eu conversei com o senhor antes, nos bastidores, eu me sinto hoje no meio, sabe? Tenho 43 anos e eu lido com muitos pastores de 30, tipo o Douglas 33 ontem, né? É. E os pais 50, 60, 70, enfim. Então eu me sinto no meio, né? Interessante que eu tenho visto que das coisas que mais tem matado filhos de pastores é a comparação, né? Não é fácil ser filho do pastor Silmar Coelho, não é fácil o cara ser um jogador de futebol, filho do Zico ou do Pelé, né? Então, os nossos pais, eles são considerados heróis para muita gente. Eu não estou dizendo só pastores como o senhor, como meu pai, como o pastor Silas, pessoas que são conhecidas na mídia. Mas o pai, o pastor, ele é conhecido como homem de Deus, e por muitos anos, o senhor sabe disso, que o pastor não ia para o altar dizer, ore por mim, eu estou triste, eu estou preocupado, eu estou em depressão. O senhor sabe, o senhor cuida de pastores, e nos seus congressos, que eu já fui muitos, a gente vê que pastores chegam arrebentados lá. Então, por muito tempo, a igreja brasileira achava que os pastores eram super-homens, né? Então, eu, por exemplo, uma das coisas que eu já fui taxado de errado, ou até de teimoso, né? Não vou dizer rebelde, mas teimoso, cara, você tem que pregar mais igual seu pai, né? Teu pai é engraçado, ele brinca, o pessoal ri, o pessoal chora, e eu falava sempre, né? Eu não sou igual meu pai, eu sou eu sou eu, não tem jeito. É o meu jeito, a minha personalidade. E é interessante que eu lembro uma vez eu fui pregar lá na Igreja Batista Getsemane, né, do nosso amigo pastor Jorge Linhares, e quando eu terminei de pregar, alguém chegou para mim e falou, caramba, você parece mais filho do Josué Gonçalves do que do Silmar Coelho. Eu fiquei todo feliz, pastor, fiquei, caramba, se eu sou filho do pastor Silmar Coelho e estão me achando parecido com o pastor Josué, isso é extraordinário, né? Aí depois eu fui pregar em Brasília, lá no pastor Jeová de Aquino, e alguém falou assim, você parece mais filho do Jorge Linhares do que do Silmar Coelho. E mais uma vez eu fiquei todo orgulhoso daquilo, não que eu não queria ser igual meu pai, mas a minha personalidade é diferente. Então, eu aprendi que eu não tenho a graça do céu, eu falei isso esses dias com o pastor Cláudio Duarte, né? Eu falei, eu não tenho a graça do céu para fazer graça na terra, né? Uhum. Então, se eu tentar falar o que o meu pai fala, falar o que o pastor Cláudio fala, eu vou sair por palhaço, não por profeta, né? Então, uma das coisas que eu tenho visto que mata muitos filhos de pastores é a comparação da igreja. Ah, seu pai canta, você tem que cantar, seu pai prega, você tem que pregar. E, obviamente, eu não tenho dúvida, né? O Pedro, por exemplo, que está aí nos bastidores, eu já vi ele trabalhando em conferências e tal. Se a gente colocar ele aqui para dar uma palavra, ele vai arrebentar, vai ser bênção. Mas muita gente não sabe, não entende. Eu não sei qual é o ministério, o chamado dele, né? Mas vamos supor, se ele falasse, não, eu sou produtor, eu vou trabalhar na produção. O senhor vai entender, mas a igreja às vezes não entende, né? Que Deus o chamou, talvez, não para ser igual o senhor, ou igual o Douglas. Eu estou dando aqui só um exemplo, né? Mas essa comparação é muito perigosa e tem machucado e até matado muitos filhos de pastores. E você falou uma coisa que seria a minha segunda pergunta, que todo filho de pastor pode ser, ou deve ser vocacionado, ou é vocacionado ao ministério pastoral. Você falou algo assim muito importante sobre essa comparação da igreja. Agora preste atenção que às vezes, né, Tiago, não é só a igreja que compara. Pior ainda é quando a mãe e o pai acham que o filho obrigatoriamente tem que ser pastor
às vezes até para ser o sucessor do pai que dirige uma grande igreja, que a família não quer que a igreja seja dirigida por uma outra pessoa, a não ser alguém da família. Eu acho que isso é um outro grande erro, um outro grande pecado, porque às vezes se coloca um filho para ser pastor da igreja quando ele, na verdade, tem vocação para ser médico, engenheiro, arquiteto, uma outra coisa qualquer, né? O meu pai, eu acho que ele, não sei se ele já falou muito isso em ministrações, em congressos, mas uma coisa Tira que foto. certeza absoluta que ele nunca fez, ele nunca impôs ou forçou a gente a ser pastor. Pelo contrário, né, meus irmãos, o Felipe e o Lucas, tinham o sonho de ser jogador de futebol e jogaram profissionalmente até nos Estados Unidos, na universidade. Né, eu tinha o sonho de ser músico, gravei em estúdios em Nashville, né, toquei com várias bandas nos Estados Unidos, eu baterista, né? Então, eu comecei tocando bateria, violão na igreja, mas eu toquei profissionalmente, ganhei um certo sustento com isso, mas meu pai nunca nos forçou a ser pastor. E eu tenho visto, pastor, o senhor com certeza tem visto isso por onde o senhor passa, mas tem pessoas na Bíblia que foram rejeitadas por Deus, isso é terrível, né? Mas eu tenho visto que muitos pastores que estão sendo forçados, talvez, a suceder os seus pais, têm sido rejeitados pela igreja. Isso é terrível, né? E nem sempre a igreja está errada, não. Sabe? Nem Uhum. sempre a igreja está errada, porque às vezes existe alguém mais qualificado do que o filho do pastor para assumir, né? Mas é uma honra, é uma bênção quando o sucessor é o filho, isso é uma bênção muito legal, né? E tem um amigo nosso lá em Jundiaí, o pastor Clóvis, né? Uma grande igreja, Casa de Deus, ele é o sucessor do sogro, uma coisa linda, né? Honra o sogro, honra a igreja, queria ele, então isso é muito legal. Agora, quando é um negócio forçado, eu lembro, por exemplo, eu estava no enterro do pastor José Santos, né, pai do pastor Silas Malafaia, e lá no enterro foi uma coisa muito impactante, porque muitas pessoas estavam, e agora? Né, pastor Silas, evangelista, né, quem que vai assumir a igreja? E eu lembro que o pastor, um dos filhos do pastor José Santos, que foi o pastor Oséias, né, que hoje é liderado do pastor Silas, mas ao mesmo tempo cunhado do pastor Silas. Eu lembro que o pastor Oséias, com muita maturidade e certeza do chamado dele, ele pegou o microfone no enterro do pai, né, e falou assim: eu tenho certeza que o pastor Silas vai fazer um bom trabalho liderando a ADVEC. E aquilo foi assim, uau, né? Porque o próprio pastor Silas não tinha pensado, talvez, orado, foi uma coisa que... Mas quando o próprio filho, olha que interessante, né? O próprio filho do pastor Santos entendeu, não sou eu o pastor da igreja, é o Silas. Aquilo para mim foi de uma grandeza, pastor. Eu fiquei assim impressionado, falei, caramba, acabou o problema, acabou a votação, acabou, né? No enterro já resolveu. Por quê? O pastor sabia que mesmo como filho, não era ele, né? E é interessante que hoje ele é pastor da ADVEC também, lidera várias igrejas também, mas ele entendia em Deus que o 01 não era ele, né? Então isso aí eu achei, foi muito legal aquilo. Então, eu penso que fica aqui uma palavra para todos os pastores, para todas as pastoras, para todos os filhos de pastores, que o fato de você ser filho de pastor não significa necessariamente que você vai ser o sucessor do seu pai. Até porque unção, chamada, não tem nada a ver com hereditariedade, certo? Por exemplo, a Letícia não tem vocação para ser uma pregadora, mas ela é diretora do meu ministério, faz um Uhum. trabalho lindo na internet com pais de filhos autistas, certo? Sim, sim, eu acompanho.
E ela é conselheira também do ministério, e o Pedro não tem vocação, certo, para pregar como o Douglas, mas ele é ministro de louvor lá na igreja do Douglas e ele trabalha comigo aqui na produção de tudo que a gente faz, certo, em termos de YouTube, Instagram, ele lidera aqui a nossa equipe da produtora. Ou seja, vocação e propósito não tem nada a ver com fama, não é? Com um aparece mais do que o outro. Não. Vocação e propósito tem a ver com uma chamada específica. E aí as pessoas precisam entender que ministério não é só pastoral, não é só pregação da palavra, entendeu? Publicamente, num púlpito. Não. Ministério, certo? Ele pode ser nos bastidores, até porque eu sempre digo o seguinte, olha, tem uma pessoa que toca o piano, tem outra pessoa que afina o piano, tem outra pessoa que limpa o piano, tem uma outra pessoa que carrega o piano, tem uma outra pessoa que organiza o lugar onde a apresentação do piano vai acontecer. E se você me pergunta quem é mais importante, todos são importantes, tá? Todos são importantes. E é a mesma coisa você pensar numa orquestra, não é? Um faz um papel, outro faz outro papel, um tem um tipo de som, outro tem outro tipo de som, mas é o conjunto que dá sentido a uma apresentação de uma orquestra. Então, o que os pais precisam entender, o que as famílias precisam entender, é que todo o trabalho tem o seu valor, tem a sua importância. Mas tem uma outra pergunta aqui que eu entendo, eu acho que seria até um conselho para você dar aqui, ó, para uma filha, não é? Sou filha de pastor, sou pastor e minha filha não quer mais cantar na igreja, porque está decepcionada. Seria interessante a gente dar uma palavra para o pastor e dar uma palavra para a filha dele, porque talvez haja muitas pessoas nos assistindo, que vão assistir depois, tá? Que estão vivendo esse dilema aqui. Sim, a primeira coisa, pastor, eu aprendi que a igreja, ela é uma recompensa, não um castigo, né? E eu vou explicar, por exemplo, uma vez eu lembro que eu tinha um retiro de jovens para ir, acho que no carnaval, se eu não me engano, e foi aquele planejamento, né, durante o ano todo, pagando, fazendo eventos, cantina. Eu lembro que eu vendia pasta de sabão de lavar louça, que eu fabricava e juntei o dinheiro para ir no retiro. E aí eu não lembro nem exatamente o que eu fiz, mas eu fiz alguma coisa errada, acho que foi uma nota baixa na escola, alguma coisa assim. E a minha mãe falou, olha, eu vou conversar com seu pai, mas você está de castigo. Só um momentinho, Thiago. Pedro, tá saindo um som aqui de alguma mensagem que você deve estar recebendo aí no seu WhatsApp, de repente, não sei se tem alguma coisa aberta. Tá bom? Valeu. Pode continuar, Thiago. Ao vivo é assim mesmo. Então, ela falou assim, você está de castigo e você não vai no retiro. Pastor, aquilo para mim foi o pior castigo que eu poderia receber, né? E, infelizmente, eu tenho visto alguns pais, olha, você está de castigo, hoje você vai para a igreja. Então, meus pais foram muito sábios em fazer da igreja a recompensa, não o castigo. Então, a primeira coisa que eu falaria para esse pastor ou para essa pastora é não faça isso uma obrigação, né? Não faça, não, você tem que ministrar porque você é minha filha, né? Tente saber o porquê, né? Eu vi uma situação muito difícil e até na minha inocência, né, inacreditável, mas o líder do louvor tinha abusado sexualmente de uma filha de pastor, sendo que o pastor não sabia, e a filha estava completamente apaixonada pelo cara, né? E aí ela simplesmente, pai, eu não quero mais, não quero cantar mais. E o cara liderando o louvor, o céu abria, né? A igreja ia, né, nas alturas e
coisas que a gente às vezes nem entende por que Deus faz isso. E ela não tinha coragem de falar para o pai que ela tinha sofrido um problema gravíssimo nos bastidores, porque na cabeça dela, né, ele ia perder o ministro de louvor, ela era apaixonada pelo cara, então o pai não sabia, e ele obrigava, não, você tem que ir, você é a líder, você é minha filha, você canta bem, você... E ela se afastou do ministério de louvor por um problema interno que o pai não sabia. Então, talvez, primeiro, não obrigue. Segundo, tente saber por quê. Né? Por que ela não quer? Por que ela não quer cantar? Né? Claro que às vezes não é uma situação tão grave como essa, mas às vezes existe um problema nos bastidores que o pastor não sabe, né? Exatamente. É porque é muito fácil, né, você tomar uma decisão precipitada e às vezes o que está por trás provocando aquela atitude é mais sério do que a própria atitude que a pessoa está tomando. Então, fica aqui realmente um conselho muito importante aos pais e aí um conselho também para a filha, abrir o coração com um casal de conselheiros. Isso. Às vezes, os pastores que são pais não são, às vezes, o casal mais ideal para ouvir. Por quê? É a mesma coisa. Filho de psicólogo, entendeu? Não é atendido pelos pais que são psicólogos. Filhos de médico não são operados pelos pais. E muitas vezes um casal de fora, certo? É muito melhor para ouvir e aconselhar do que os pais que são pastores. Então, um conselho que fica para esta filha, de repente, é procurar um casal maduro, um casal de conselheiros, para abrir o coração, para ajudar, então, a encontrar uma solução para esse tipo de problema. Uma outra pergunta aqui também muito interessante, e ao mesmo tempo acho que merece um conselho aqui, ó. O filho do pastor fica com as moças da igreja. O pastor sabe, mas permite o filho exercer o ministério. Esse aqui é o problema, né? O que se faz numa situação dessa? Como eu falei alguns minutos atrás, né, o meu PPP, né, meu pai, meu pastor, meu patrão, ele nunca agiu com misericórdia para o filho como ele não agiria para uma ovelha. Né? Eu já vi, o senhor já viu também, alguns casos no Brasil de filhas de pastor que engravidaram, né, com 14 anos, com 15 anos. E é interessante, pastor, o senhor talvez tenha essa estatística muito melhor do que eu, mas pelo menos todas que eu tive contato e conheci, as que foram restauradas e hoje são uma bênção, casadas, mães, bem casadas, foram as que o pai disciplinou. Sabe? É interessante isso, né? Talvez se o pai não tivesse disciplinado, na época, alguns casos eu não tinha a experiência que eu tenho hoje, e eu achava aquilo um absurdo, né? Como pode um pai excluir a filha da Santa Ceia na frente da igreja, uma vergonha e tal, expondo a menina, mas na verdade eu tento imaginar a dor daquele pai ao fazer isso. Já teve uma vez que meu pai levou eu e o Felipe para dentro do quarto dele e ele falou assim, deita aí na cama. E a gente já era. A gente deitou, né, com o bumbum pro alto e ele pegou uma correia consagrada que ele tinha atrás da porta e ele deu ali umas cintadas boas na nossa poupança, né? E foi interessante que a gente chorou muito, bateu, meu pai batia pra caramba, né? E aí a gente saiu do quarto, eu ouvi o meu pai e minha mãe chorando. Talvez eles nem saibam disso até hoje, mas eles ficaram chorando, tipo, por ter que bater na gente, né? Então, nenhum pai quer bater no filho, quer disciplinar o filho, mas eu louvo a Deus pela vida dos meus pais que souberam separar essas coisas, sabe? Filho é filho. Esses dias agora, ele falou para mim assim, olha,
e eu estou pensando em tomar algumas decisões aí, talvez no meu futuro. Eu já falei com seus irmãos, estou falando com você. Eu vou vender talvez 2 apartamentos que eu tenho e vou viver uma vida tranquila com a sua mãe, aposentadoria. Vocês se virem, né? Vocês têm tempo para construir o que eu construí. Então muita gente não entende isso. E eu falei, pai, pelo amor de Deus, claro, né? Quem sou eu para o senhor me dar algum tipo de satisfação? O que o senhor vai fazer com um apartamento que é seu, né? Exatamente. Então, esse tipo de coisa é muito difícil, sabe, pastor? Esses dias o senhor já viu o Luciano Subirá contar, né? Quão duro, né, ele foi com Israel e ele até achava que passou do ponto. Ele mesmo falou, cara, eu achava que eu tinha passado do ponto. Mas olha hoje quem é Israel, olha quem é Douglas, né? Olha quem é Tiago, olha quem é o Silas Filho. Então, assim, uma coisa que eu achava, tá? Que meu pai era duro demais. Eu achava que ele era duro demais. E aí eu só fui entender isso, eu fui pregar lá na Alcance, a convite do pastor Marciano, na conferência de família. E Deus falou para mim, prega Gênesis 22. Eu falei, meu Deus do céu, primeira vez pregando na Alcance, em Curitiba, né? Milhares de pessoas. Para que eu vou falar em Gênesis 22? Mas eu estava no hotel com a certeza que era esse texto, pastor. E aí, naqueles dias, sabe, que a gente deixa o iPad no hotel, deixa o computador no hotel, deixa tudo. E eu fui para a igreja com a Bíblia, né? Acabou que eu usei o meu computador, mas eu não fui para outro esboço, eu tinha certeza, né? E eu vejo que Abraão, ele coloca sobre Isaac a lenha, que é pesado, né? E eu lembrei lá, com meus 12, 13 anos nos Estados Unidos, teve uma vez que 15 graus abaixo de zero, né, no inverno, e meu pai falou, Tiago, Felipe, vai lá fora, pega a lenha, traz para a gente acender a lareira. E eu lembrei, falei, cara, porque eu e o Felipe fomos reclamando, né? Pô, meu pai é doido, ele é adulto, ele é forte, a gente é criança nessa neve. Mas Abraão, ele pega o que é pesado e põe no ombro do filho, sabe? Lenha é pesado. Agora o cutelo, né, a faca e o fogo não é pesado, mas é perigoso, né? Então hoje, com 43 anos, eu entendo que meu pai sempre colocou peso sobre nós, mas nunca perigo, né? O que cortava, o que queimava, não, deixa comigo, vocês ainda são criança para isso. Agora, o que é pesado, quantas vezes eu caí de joelho, ralei o joelho, e ele me ajudou a levantar, mas ele falava, leva lenha para você dar valor, porque, infelizmente, se não fosse o peso que ele sempre colocou sobre nós, eu acho que a gente não daria valor ao ministério dele. Então, todo grande líder que eu conheço, que tem um grande filho, sempre foi duro. O senhor sempre fez seus filhos carregar lenha, né? Exatamente. Por exemplo, meu pai foi muito duro, né? Meu pai, você disse que o Silmar ministrava com frequência a disciplina da cinta, a disciplina da vara. Meu pai, ele sempre foi bastante disciplinador, ele sempre entendeu que ele iria desenvolver caráter em nós, desenvolver senso de responsabilidade, ministrando disciplina. E eu me lembro que eu fui no cinema, né? Eu fui no cinema assistir uma sessão da tarde, era uma bobeirinha lá, né? Da sessão da tarde. Eu tinha acho que uns 13, 14 anos de idade, né? E meu pai ficou sabendo, e eu já era batizado, né? Participava da vida da igreja, e meu pai ficou sabendo, você acredita que ele me suspendeu da comunhão? Você vai ficar você vai ficar 3 meses sem tomar Santa Ceia porque você foi no cinema, não é? E só que meu pai, ele como o seu pai, né? E como o Luciano Subirá disse, eles fizeram isso bem intencionado, porque eles queriam desenvolver caráter, não é? Desenvolver espiritualidade de uma forma meio diferente, mas a intenção deles era que nós fôssemos realmente, no futuro, homens de Deus. Eu lembro perfeitamente que
O meu pai era muito assim, rígido, não tinha parcialidade. Vamos aplicar isso no membro da igreja, mas Uhum. quando é meu filho é diferente. Não, meu pai entendia, e eu sempre entendi também, certo? Que a mesma disciplina que se aplica no membro da igreja, no filho do membro da igreja, é a disciplina Uhum. que se aplica no filho do pastor da igreja. Agora, tem uma outra questão aqui que você até antes de começar estava comentando comigo, e eu acredito que seria importante nós falarmos um pouco sobre isso. Chegou aqui uma questão assim, ó. O pai do meu marido é pastor. Ó, o pai do meu marido é pastor, mas não fala mais com o filho. Veja Uhum. só, isso não entra na minha cabeça e nada justifica. A menos que seja um caso que a gente não conhece que justifique. Mas eu não conheço nenhum caso que justifique um pai pastor não conversar com o filho. E me parece que você já intermediou situações assim, né? Não foi nada nem programado, eu estava pregando numa cidade, e interessante que eu não sabia, né? Eu não sabia de alguns bastidores, e eu admirava os dois. E aí eu Uhum. fui, preguei, na verdade, no conselho de pastores da cidade, e um pastor amigo meu, que é o presidente, falou, cara, vamos tomar um café com o fulano. E era o filho, né? Aí à tarde, o pastor fulano de tal quer tomar um café com você também. E eu não sabia, era o pai. Então, não só eu não sabia que era pai e filho, eu gostava e admirava o ministério dos dois, mas eu não sabia que era pai e filho. Eu acho que Deus até me permitiu não saber né? Mas eu também não sabia que eles estavam com um relacionamento machucado, Uhum. né? Tipo, 2, 3 anos sem se falar, sem frequentar a casa do outro, nem no Natal. E aí, quando lá debaixo da graça, né, de Deus, eu falei, cara, isso está errado. Entendeu? Você pode ter milhares de ovelhas, mas se você não está falando com seu pai, cara. E eu percebi que ele não gostou a princípio, mas tudo bem. E eu fui embora e à tarde, então eu já sabia que era o pai, aí conversa vai, conversa vem. Aí vamos orar, vamos orar. Eu falei, pastor, mas eu não posso sair daqui sem falar para o senhor não pode deixar de ter um relacionamento com seu filho. E é interessante, pastor, que eu não sabia quem estava certo ou quem está errado, e na verdade acaba os dois estando errado, né? Ou os dois estando certo em alguma coisa. E aí foi um negócio tão lindo que depois de alguns meses os dois mandaram o WhatsApp para mim, fotos juntos, na casa juntos, almoçando, aquele famoso domingão, né? Almoçando, cara, vou lá que eu tenho culto, também, vou lá que eu tenho culto. Mas acabou toda a mágoa, e é interessante que o pai e filho, às vezes, o problema não está aí, o problema às vezes está nas pessoas, né? Que acaba jogando um contra o outro, e a mídia Exatamente. principalmente, né? Exatamente. A comparação, isso é terrível. Por exemplo, já me perguntaram quem você acha que é maior hoje, o pai ou o filho, né? De alguns casos. Eu costumo dizer, a minha resposta sempre é: um dia o pastor Silas Malafaia foi conhecido como filho do pastor Gilberto Malafaia, né? Só que o pastor Gilberto Malafaia, aquele já idoso, velhinho que aposentou, né, e homem de Deus até o último minuto, né? Eu estava lá na passagem do bastão, né, com o Silas Filho, que é o neto dele. Ele, por muitos anos, o senhor sabe disso, que ele inverteu, né? Na infância, Silas, filho do Gilberto. Depois, Gilberto, pai do Silas. Então, assim, eu acho isso lindo, né? Que, como as duas gerações, né? Então não tem quem é maior, quem é menor, e tem é que cada um está E depois fazendo um tem, time diferente. depois tem outra. As pessoas, eu acho que vamos supor, um pai que fica preocupado porque o Uhum. filho dele está indo mais longe, está fazendo o melhor, ele não entendeu nada do trabalho dele. Por exemplo, Isso, quando eu vejo o Douglas indo mais longe do que eu, significa que eu fiz um bom trabalho. excelente. Quando eu vejo o Douglas na internet muito mais longe do que eu, significa que eu fiz um bom trabalho, certo? Uhum. Então eu tenho muito mais motivo para me alegrar do que Uhum. vê-lo
como um concorrente meu. Então eu acho que um Isso, pai que não consegue enxergar isso, ele não entendeu nada. Ele não é, entendeu nada, certo? isso. É a mesma coisa. É, Jesus foi quem ele foi por causa do bom trabalho, eu estou falando na perspectiva humana, por Uhum, causa do bom trabalho que José fez. isso. Porque se José e Maria tivessem falhado no processo de criação, de educação, poderia ter comprometido muita coisa. Então, com certeza, quem olhasse para Jesus perguntava: quem é o pai desse rapaz? Uhum, Quem é o pai desse menino? Então, isso. nós pais, eu sei que muitos pastores estão me ouvindo agora, nós pais, primeiro, a gente tem que preparar filhos para ir mais longe do que a gente. A gente tem que lançar nossas flechas para que elas alcancem objetivos e alvos que nós não alcançamos, certo? Uhum, Segundo, sempre ter essa consciência. Se o meu filho está fazendo mais, melhor e indo mais longe, significa que eu fiz um bom trabalho. Então, uhum, significa que o pai do Silas fez um bom trabalho e o Silas está fazendo agora com o Silas filho, bom trabalho, o Silmar com você e você com seu filho, e assim sucessivamente. uhum, A gente sempre profetiza que os nossos netos ainda vão mais longe do que o avô e o uhum. pai. E esse deve ser o grande propósito, a grande intenção de todos nós. Indo já para o final, não é? Uhum. Uma outra coisa importante que acho que valeria a pena você abordar aqui também, porque você que é filho de pastor sabe bem o que é isso. Aqui chegou uma questão, ó, meu filho sofre porque meu marido, que é esposo, não prioriza a família. E aí nós temos muitos pastores, não é? Que estão dando tudo para a igreja e esquecendo dos próprios filhos e da esposa. Fala um pouquinho sobre isso. Sim, pastor. O senhor sabe que todo pai, todo pastor, né, ele é muito ocupado, né? Eu gosto de sempre dizer que meu pai é um cara extraordinário, né? Mas ele fala muito na minha mãe, né? A famosa Janice. Eu acho que a minha mãe teve e tem um papel muito importante nisso aí. Porque talvez essa irmã, essa pastora, não sei, meu marido é ausente, mas minha mãe nunca falou mal disso pra gente, sabe? Ah, mais um aniversário que teu pai vai viajar e ele não vai estar aqui, né? Ele não vai estar no campeonato de futebol que o Felipe vai disputar, nunca. Minha mãe sempre foi uma mulher muito sábia em mostrar, ensinar para nós que o que o meu pai estava fazendo era um privilégio nosso. Nosso seu pai é um homem de Deus. Ele não está aqui agora, mas ele está pregando lá naquele congresso. Olha que legal, sabe? Então, assim, Uhum. obviamente que ele fazia de tudo para estar e tal, mas se por um acaso ele não estava, a gente nunca olhou isso como tristeza. A gente sempre celebrava a volta dele, sabendo que ele estava fazendo o que Deus queria, e ele sempre celebrava a gente, dando um tempinho para a gente, mesmo cansado, né? Ele chegava arrebentado de viagem, mas ele chegava. E aí, como que foi o campeonato? Cara, não acredito que você perdeu o pênalti. Então, esse tipo de coisa, sabe aquela coisa dele chegar cansado de viagem, o senhor sabe disso, mas talvez a minha mãe que não foi, ela quer dar uma volta no shopping, né? Uhum. E a última coisa que meu pai quer fazer, depois de uma viagem cansativa, é ir para o shopping, mas ele vai por causa dela. Então, na verdade, eu vi ele fazer isso com a gente também. Fiquei sabendo, cara, você foi campeão, cadê a medalha e tal? Então, mesmo ele estando ausente, né, por questões ministeriais, ele conseguia estar presente, porque minha mãe nunca eu ouvi minha mãe, mais uma vez, teu pai não está aí porque ele está pregando. Então, eu tenho certeza que a mãe ela tem um papel muito importante, mesmo que o pai seja ausente demais, né? Porque às vezes a gente acaba passando do ponto mesmo, né? Como compromissos, enfim. Né? Então são dois lados, né? Primeiro, a esposa tem um papel preponderante, não é, na vida do pastor e da família, sendo esse elo de ligação, e ao mesmo tempo
os pastores precisam entender que o ministério é empolgante, o ministério abre muitas possibilidades, o ministério realmente é apaixonante. E se a gente não tomar cuidado, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba se empolgando demais, assumindo muitas demandas e realmente se esquecendo daquilo que é o principal, que é a família. Muito obrigado pela sua participação, Tiago. Obrigado, senhor. Eu quero. Talvez o senhor sabe, né, que eu sou seu fã e admiro há muito tempo, mas para mim é como se eu tivesse. É como se uma criança estivesse fazendo uma live com o Homem-Aranha aqui, né? Interessante, pastor, que só para encerrar, a primeira palavra que eu vi o senhor pregar ao vivo, presencial, foi essa daqui, ó, que tem tudo a ver, né? Ah, é Família, verdade. filho, lá no Filho Rio pródigo. Centro, né? Isso, Aprendendo sobre é. família com o pai do filho pródigo. Interessante. Então, o senhor sempre me abençoou muito mais do que o senhor imagina. Me indicou esse livro aqui, do John Maxwell, que mudou a Exatamente. minha cabeça e muita coisa. Que A gente legal. está sempre junto e para mim é uma honra estar mais perto e como eu puder lhe servir, só dar um grito, né? Que Produção aí, bom. todo mundo, tamo junto. Obrigado por essa oportunidade.